Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 18. Nós vamos do verso 1 até o verso 15. Estamos dando continuidade à nossa série de mensagens nesse que é o primeiro livro de Moisés. Gênesis, capítulo 18, do verso 1 até o verso 15, onde nós temos o relato da visita que Abraão recebeu de 3 homens. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com esse seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até esse servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou a um empregado, que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu em pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é verdade. É certo que você riu. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Queridos, vamos orar. Ó Senhor, pedimos iluminação do Teu Espírito Santo para a compreensão do registro desse evento, para entendermos o que aconteceu e de que maneira essa passagem se aplica para nós hoje. Nós oramos por entendimento, por humildade, para acolher a Tua mensagem no nosso coração. Oramos por aqueles que nos ouvem, que o Senhor distribua a Tua graça e misericórdia a cada um deles de acordo com a necessidade. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós começaremos a ver agora os episódios narrados nos capítulos 18 e 19 do livro de Gênesis, que formam uma unidade. E é aqui que nós encontramos a conhecida história da destruição de Sodoma e Gomorra e do resgate de Ló e de sua família dessa destruição. Tudo começa quando 3 homens um dia aparecem a Abraão, quando ele estava sentado na sua tenda. É o que lemos aí nos versos, a porta da sua tenda, é o que lemos nos versos de 1 a 2. Até o final do capítulo 18 vai ficar claro quem eram esses 3 visitantes. Ou seja, um deles era o próprio Deus, Deus em forma humana, e os outros 2 eram anjos, também em forma humana. O Senhor Deus tinha descido e tinha vindo para destruir Sodoma e Gomorra. Vocês se lembram? Essas cidades apareceram alguns capítulos atrás, quando Ló fez a escolha, ao terem que se apartar, Abraão e Ló, seu sobrinho, Ló escolheu morar na cidade de Sodoma, porque os seus olhos se encheram diante da beleza do Vale do Jordão, onde essa cidade estava edificada. E já Moisés, nessa passagem, dizia que os moradores de Sodoma e Gomorra eram maus e grandes pecadores diante de Deus.
Aquilo era já Moisés antecipando o que é que ia acontecer aqui no capítulo 18 e 19, quando o próprio Deus vem até a terra, junto com 2 anjos em pessoa, para proceder à destruição daquela cidade ímpia e outras cidades que estavam ao seu redor. E também para fazer uma visita a Abraão, renovar a promessa de que a sua esposa teria um filho, que seria o filho em quem tudo que Deus havia prometido a Abraão se cumpriria, e fortalecer dessa forma a fé do patriarca que já por muitos anos vinha aguardando o cumprimento de tudo que Deus lhe disse. Entretanto, embora seja claro para nós, porque nós temos o quadro completo, de que se tratava de Deus e 2 anjos em forma humana, não é claro a que altura Abraão percebeu isso. Não, o texto não deixa muito claro a que altura Abraão percebeu que ele estava, na verdade, não diante de 3 pessoas comuns, mas diante do próprio Deus e de 2 anjos. O mais provável é que essa foi uma descoberta gradual, como nós iremos ver aqui, porque Deus foi se revelando também aos poucos, não de uma vez. Embora Moisés já comece o texto dizendo: e o Senhor apareceu a Abraão. A palavra Senhor aqui é o nome de Deus, Yahvé, e designa então o Deus da aliança, o Deus com quem que tinha feito um pacto com Abraão lá em Ur dos Caldeus. No final do capítulo, nós já vamos encontrar Abraão certo e convencido de que ele estava na presença do próprio Deus. Vamos então aos fatos. Essa aparição aqui, Moisés nos diz aqui que o Senhor apareceu a Abraão. Essa aparição a Abraão não foi muito tempo depois dessa última aparição que nós vimos na mensagem anterior, que está no capítulo 17, quando Deus também apareceu a ele, provavelmente numa visão, e renovou a promessa da aliança, disse que estabeleceu a circuncisão e renovou o que tinha dito de que o descendente de Abraão não viria, o descendente dele não seria alguém adotado e não seria Ismael, mas seria Isaque, que haveria de nascer dali a 1 ano. Então, depois dessa visão, passado não muito tempo, Deus aparece de novo a Abraão. E de todas as aparições de Deus aos patriarcas, essa é provavelmente a mais íntima, a mais informal, quando o próprio Deus vem fazer uma refeição com o seu servo, com quem ele havia feito uma aliança. Isso aconteceu, diz aí o verso 1, nos carvalhais de Manre. Nós já vimos, alguns capítulos atrás, que Manre era um dos aliados de Abraão entre os cananeus, e que ele era dono dessa parte da terra que ficava perto da cidade de Hebrom, onde havia uma plantação de carvalhos, por assim dizer, embora carvalhos não se plantam, né? Não, eles brotavam naquele tempo naturalmente. Mas havia um bosque de carvalhos, vamos dizer assim, que era um local muito propício para alguém armar a sua tenda. Abraão e a sua tribo, por assim dizer, eram seminômades. Eles iam até um lugar onde tinha pasto suficiente para o gado, depois que o pasto acabava ali, eles se mudavam para outro lugar e assim por diante. E essa região aqui era uma das prediletas de Abraão. Não é a primeira vez que ele estava lá armando a sua tenda e aguardando o caminho e a direção de Deus. Na verdade, foi lá que ele erigiu um dos primeiros altares na terra de Canaã, a terra que Deus lhe havia prometido. E tudo isso aconteceu quando o dia estava mais quente. Todos os dias eram quentes naquela região, mas tinha dias em que, e havia horas, no dia em que ficava mais quente ainda, provavelmente por volta do meio-dia, que era quando os viajantes procuravam sombra e descanso. E Abraão estava sentado à entrada da sua tenda, na sombra, talvez à espera para ajudar algum viajante, já que a hospitalidade era talvez a virtude mais destacada, ou era o que se esperava de todo chefe beduíno, né, como era o caso de Abraão. E o texto nos diz aí no verso 2, que de repente Abraão levantou os olhos e ele viu 3 homens em pé,
Calculamos que esses homens estavam a uma certa distância, porque Abraão se levantou e correu ao encontro deles. E eles aparentemente surgiram do nada, né? O texto dá a impressão de que Abraão simplesmente olhou e de repente lá estavam 3 homens diante deles. E Abraão deve ter visto algo nos 3 que o convenceu de que não eram viajantes comuns, não eram meros passageiros não eram meros viajantes que estavam de passagem por aquele lugar, mas pessoas de alta dignidade e honra, porque não era costumeiro que um chefe beduíno como Abraão prestasse tanta honraria a desconhecidos, ainda que oferecesse hospitalidade. O texto diz que ele se levanta, ele corre até eles e se prostra diante dos 3 visitantes. Atitude que ele tomou no capítulo anterior, quando Deus apareceu diante dele. Então, ele também se prostra, apesar de que isso era um costume oriental, para indicar hospitalidade, para indicar a submissão, para indicar humildade e também, especialmente, respeito. Então, Abraão, embora ainda não soubesse a identidade dos 3, mas ele já percebeu que não eram viajantes comuns e estende a eles, então, esse ato de respeito. Talvez a esse episódio e também o episódio do próximo capítulo, quando Ló recebe esses anjos na sua casa, que o escritor de Hebreus se refira quando ele disse no capítulo 13, verso 2, aos cristãos a quem ele escreve a sua carta: não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Então a referência é esse episódio aqui. Abraão ainda não sabia que se tratava de anjos, e um deles era o anjo do Senhor, era o próprio Senhor. Mas, assim mesmo, ofereceu hospitalidade e teve esse alto privilégio de receber na sua tenda e na sua mesa o Senhor e esses anjos que estavam com eles. A partir do verso 3 até o verso 8, Moisés nos dá aqui uma descrição detalhada da hospitalidade que Abraão ofereceu a esses anjos, sem saber de quem se tratavam, de acordo com o autor de Hebreus. Talvez para mostrar ou para destacar a disposição do coração de Abraão, a grandeza desse homem com quem Deus tinha feito um pacto e a sua cordialidade e hospitalidade. Diz aí o texto que Abraão se dirige a um deles, a quem ele chama de meu Senhor, Adonai, e pede que não passe dele. Diz aí o verso 2, não é? O verso 3, Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com esse seu servo. Como eu disse, o texto, ele meio que deixa o leitor na dúvida, né, se Abraão, ao se referir como meu Senhor a um deles, já tinha percebido que estava diante de Deus. Só que a palavra para Senhor, Adonai, ela é usada na grande maioria das vezes que aparece em Gênesis para se referir a Deus, mas também para se referir a alguém de autoridade. Aqui nesse próprio capítulo, no verso 12, nós lemos que Sara disse assim: depois de velha e velho também o meu Senhor, está se referindo a Abraão, e é a mesma palavra, Adonai. Então o texto nos deixa meio sem saber se, ao chamar aquele anjo, né, aquela pessoa de meu Senhor, Abraão estava sendo apenas humilde, hospitaleiro, generoso, como era costume naquela época, ou se ele já tinha percebido que se tratava do próprio Deus. Eu prefiro entender que Abraão, a essa altura, por causa lá do texto de Hebreus, ele ainda não sabia de quem se tratava. E ele está se referindo àqueles visitantes nos termos orientais, chamar de meu Senhor, que é o mesmo nome que é usado para Deus no livro de Gênesis. Abraão se sente honrado pela visita dos 3 viajantes e oferece a eles o que era comum na hospitalidade oriental, apenas com um detalhe, de que é uma refeição abundante, é uma refeição digna de alguém da nobreza.
Ele oferece, no verso 4, água para lavar os pés, o que era muito necessário, porque os viajantes daquela época viajavam, a maioria viajava a pé, eram poucos os que podiam usar camelos para fazer isso. Ele então oferece água para lavar os pés, o pessoal ficava com os pés sujos, feridos e secos, porque usavam aquelas sandálias abertas, não é? E aquela região, uma região às vezes muito seca e quente. Segundo, Abrão, ainda no verso 4, oferece um lugar para eles descansarem debaixo de uma árvore, provavelmente um dos carvalhos ali do bosque, e diz que ia trazer um pouco de comida. É uma modéstia, né? Ele mandou matar um bezerro, mas ele disse: eu vou trazer um pouco de comida, para refazer as forças. Veja, isso já indica que ele ainda pensa que está lidando com homens, não é? E que estão cansados. Então, para vocês refazerem as forças, e depois vocês vão seguir adiante no caminho de vocês. E aí o verso 5 nos diz que os 3 viajantes aceitam a oferta de Abrão e dizem assim: faça como você disse. Do verso 6 a 8, nós vemos as providências que Abrão tomou para alimentá-los. E é impressionante, e salta aos olhos, como o lar de Abraão era disciplinado. As coisas, cada pessoa sabia exatamente o que fazer. Ele entra na tenda e manda Sara fazer pão. A nossa versão diz aqui que ele entrou na tenda de Sara, verso 6, correu para a tenda de Sara, mas essa tradução ela não está correta, porque o hebraico diz apenas correu para a tenda. Então, nossos tradutores interpretaram que seria a tenda de Sara, mas o mais provável é que era uma tenda só do chefe e que era dividida em compartimentos, e um compartimento era da chefa, era da patroa, era de Sara. E foi lá que Abrão foi falar com Sara. Se você tem outras traduções aí, você vai ver que nenhuma delas vai dizer e entrou na tenda de Sara. Diz que entrou na tenda, porque é de fato a melhor tradução. Enfim, ele entra na tenda, fala com Sara e manda Sara preparar pão. E destaca aqui Moisés que ele pediu a Sara que usasse a melhor farinha e que fizesse pão. Pão aqui é uma bolacha desse tamanho que era feito, não deu tempo para fazer certamente com fermento, né, porque levaria bem mais tempo do que isso, mas é uma bolacha desse tamanho que era assada no forno, que era no chão. Mas tinha que ser da melhor farinha. Eu consultei os estudiosos, o que é 3 medidas. As opiniões dos estudiosos vão de 8 a 22 litros de farinha. Então, o que a gente sabe é que era muito, né? Então, quando Abraão diz assim, eu vou pegar um pouco de comida, era uma modéstia, né? Porque ele está usando aqui entre 8 a 22 litros de farinha para fazer pão para aqueles homens. Então, ele diz para Sara: olha, Sara, prepara o pão. E aí ele mesmo corre, diz aí o verso 7, que ele corre lá para o gado e ele escolhe um bezerro, tenro e bom. Ou seja, das primícias do seu rebanho, ele escolhe o melhor bezerro, chama o empregado e manda que o empregado prepare o bezerro. O bezerro deveria ser sangrado, porque Abraão já tinha recebido, através da linhagem dos setitas e de toda a tradição oral, a orientação para nunca comer sangue. E, portanto, o bezerro devia ser sangrado, depois deveria ser desembuchado, né? Estripado, sei lá qual é o termo para isso, e preparado aquele churrasco maravilhoso, com certeza deve ter sido. E ainda diz aí no verso 8 que ele pegou coalhada e leite, provavelmente ou de camelo ou de cabra, que era o mais comum naquela época. Ele pega também o pão que Sara preparou e nos diz aí no verso 8 que ele pessoalmente traz tudo isso e coloca diante daqueles 3 visitantes e fica em pé esperando eles comerem. Um sinal que está à disposição, de servo, não é? Estou aqui à disposição. Ainda hoje tem esse costume, de vez em quando a gente vai comer na casa de alguém e a dona da casa fica de um lado para o outro, a gente diz, senta, vamos comer. Ela diz, não,
e fica pegando uma coisa, pega outra, vê que tudo vá bem, que os talheres estejam todos na mesa, está ali para servir. Abraão tomou essa posição. Como eu disse, o lar de Abraão era bastante disciplinado. Cada um fazia a sua parte. Abraão sabia o que é que ele devia fazer, ele repartiu a responsabilidade com Sara, determinou ao empregado como ia fazer, tudo corria maravilhosamente bem, e é aqui uma visão da vida doméstica daquele que é o pai da fé, mostrando que a fé em Deus e a verdadeira religião, que é o cristianismo, não são contrários a uma vida ordenada, uma família bem organizada e a vida do dia a dia, como Abraão estava vivendo. Muito bem. O fato de que os anjos comeram, né, é intrigante, porque nós sabemos que era Deus e 2 anjos, mas eles comeram, o que prova que a natureza humana, os corpos humanos que eles assumiram eram reais, eram corpos humanos verdadeiros. E aí, como teólogo não tem muito o que fazer, ele fica procurando sarna para se coçar, vem a pergunta: de onde vieram esses corpos? Calvino é da opinião que Deus criou esses corpos. E que depois desse episódio, depois da destruição de Sodoma e Gomorra, ele destruiu os corpos. Eu não sei, né? É difícil a gente dizer alguma coisa quando a Bíblia não diz. A Bíblia apresenta esse fato, que era Deus e 2 anjos em corpos humanos reais, tanto é que eles comeram na presença de Abraão, fizeram uma refeição ali na frente. Eu entendo que isso está aqui para já mostrar aquele que vai ser o maior de todos os milagres, quando Deus vem até nós e assume uma natureza humana em definitivo, que é a encarnação de Cristo Jesus, quando ele se torna Deus homem para todo sempre, quando ele acrescenta à sua divindade a plena humanidade através do nascimento de Maria, gerado que foi pelo Espírito Santo. Já há uma antecipação aqui desse momento importante na história da redenção. E aqui então a gente começa, a partir dessa refeição, a ver como Deus se revela a Abraão. No verso 9, eles fazem a pergunta: onde está Sara, a sua mulher? Como é que eles sabiam que Abraão era casado e que a mulher dele se chamava Sara? Então já há aqui uma revelação de que não eram pessoas comuns, mas os 3 visitantes estavam bem a par da vida de Abraão, quem era a esposa dele, inclusive pelo nome, e perguntam aonde ela estava. Uma pergunta retórica, porque naturalmente Deus sabia onde ela estava, mas é que Deus queria chamar agora a atenção de Abraão para a promessa que ele vai fazer em seguida. Abraão responde: ela está aí na tenda. Sara, segundo o costume da época, na modéstia que convinha às mulheres orientais, ela tinha ficado oculta dentro da tenda, embora próxima da porta. Ela estava longe dos olhos, mas não longe de ouvir tudo aquilo que estava sendo dito. Ela podia ouvir o que estava sendo dito. Abraão respondeu: ela está lá dentro. E aí um deles, olha o verso 10, um deles repete a promessa que já havia sido feita a Abraão no capítulo anterior, no capítulo 17, verso 21. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz um filho. Eu creio que é a partir desse momento que Abraão percebeu diante de quem ele estava, porque essa promessa foi feita para ele na visão anterior pelo próprio Deus, que apareceu de maneira gloriosa e extraordinária. E agora então ele ouve essa promessa sendo repetida, e repetida de forma que Sara pudesse ouvir. Onde está Sara? Ela está aqui na tenda. Vocês não estão vendo, né? Mas ela está aí, ela está escutando. E aí a promessa é repetida, dessa feita também, para que Sara escutasse. Voltarei a você daqui a 1 ano. Daqui a 1 ano eu venho lhe fazer uma outra visita, Abraão. E nessa ocasião, por essa ocasião, Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Diz aí o final do verso 10, e a partir daí é que nós vamos ver a reação de Sara. Diz aí, a partir do verso 10, que Sara estava escutando a porta da tenda. Como eu disse, ela não estava visível, mas ela estava ouvindo tudo.
E Moisés, no verso 11, meio que preparando a reação de Sara, destaca a impossibilidade humana daquilo que foi prometido pelo anjo do Senhor no verso 10. Verso 11, Abraão e Sara já eram velhos, aqui nós estamos falando de 100 anos de Abraão, 90 anos de Sara, mais ou menos. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. É uma referência ao ciclo menstrual. A Sara já havia passado a época de ter filhos, não tinha mais condição nenhuma de ter filho. E Moisés faz isso para destacar a impossibilidade, tanto é que logo em seguida ele diz aí no verso 12, por isso, pelo fato de que já eram velhos e que Sara já não tinha mais condição de ter filhos, e poderia ter acrescentado, e era estéril, né, em cima de tudo isso ainda tinha a questão da esterilidade. Por isso, Sara riu em seu íntimo. Sara estava lá escutando, e escutou quando o anjo do Senhor disse, Abraão, daqui a 1 ano eu vou voltar, e nessa ocasião, Sara, tua mulher, terá um filho. Ela estava escutando, e quando ela ouviu aquilo ali, ela riu. E o riso de Sara aqui, ao contrário do riso de Abraão, que nós vimos no capítulo anterior, não foi um riso de alegria, ainda que hesitante, como no caso de Abraão, mas foi um riso de incredulidade. Um riso de incredulidade. Ela colocou a situação deles contra a palavra de Deus. Verso 12, por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesmo, depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? O prazer aqui é ambíguo, pode se referir ao prazer sexual, o que indica, não é, que Deus faz milagres, mas Ele usa os meios naturais. Ele disse, você vai ter um filho, Abraão, mas para isso você vai ter relações com sua mulher. Deus não dispensa os caminhos naturais que Ele criou, as leis que Ele criou, quando Ele, na sua providência, cumpre o seu propósito. E Sara, então, pergunta, né, será que eu ainda terei prazer, se referindo provavelmente ao relacionamento sexual, pelo qual ela engravidaria, e o prazer de criar um filho. Tudo junto, né? Seria um momento de grande alegria. Será que eu ainda vou ter essa alegria e esse prazer de ter um filho e tudo o que isso implica? E ela riu no seu íntimo, esse riso de incredulidade. Note de que, apesar de tudo isso, ela se refere a Abraão como meu Senhor. Verso 12. Depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer. E aqui o Espírito Santo não deixou passar despercebido esse evento, e mais tarde Pedro, quando escreve a sua primeira carta, no capítulo 3, verso 6, ele usa o exemplo de Sara para orientar as mulheres a respeitar o seu marido, dizendo, vocês são filhas de Sara, que chamava Abrão de meu Senhor. É claro, como eu disse, isso era uma prática no Oriente. Para nós aqui, eu não creio que nenhuma mulher, nos dias de hoje, na nossa sociedade, vai se referir ao seu marido como meu senhor, mas que ela tem que respeitar, tem, e que ela tem que ser amada e cuidada, também, mas que ela tem que respeitar e honrar o marido, ela tem que fazer, e a palavra de Deus usa o exemplo de Sara, que chamou Abraão de Senhor, como modelo ou como incentivo para que as mulheres façam isso também, o que de alguma forma compensa a incredulidade de Sara. Era uma incredulidade que a gente pode dizer assim, é compreensível, né? Diante da idade, diante da esterilidade, diante do tempo da promessa, mas Sara já havia demonstrado um certo ceticismo com essas promessas de Deus, especialmente quando, 2 capítulos atrás, ela tentou obter a promessa usando um recurso carnal que foi entregar sua serva Agar a Abraão, para por meio dela ter filhos e assim obter a promessa. Então Sara já tem um histórico de ser meio cética com relação a essa promessa que foi feita. E aqui esse ceticismo aparece quando ela ri, ela coloca a situação deles contra a palavra de Deus.
A reação de Deus diante da incredulidade, do riso secreto de Sara, está aí a partir do verso 13. Demonstrou que conhecia o íntimo dela. Veja, essa risada de Sara não foi uma risada audível, ela riu no íntimo. E ela estava lá atrás, né, escondida na tenda, dava para ouvir, mas o riso foi no coração, foi no secreto da sua alma. E o Senhor se virou para Abrão e disse: por que Sara riu? E Sara escutou isso. Então, aí diz aqui que ela ficou com medo, né? Ela percebeu então quem é que estava ali. Ela percebeu quem é que estava ali. E ela ficou atemorizada com aquilo. Mas por que Deus se dirigiu a Abraão? Por que o anjo do Senhor se dirigiu a Abraão? Porque Abraão era o líder da casa. Abraão contou a promessa a Sara. Abraão disse a ela que o filho da promessa viria através dela, e se disse, ajudou sua esposa na sua dificuldade em acreditar nisso, pastoreou o coração dela. Então, a pergunta vai para aquele que é o responsável pelo bom andamento espiritual da casa. Por que sua mulher riu? Como se a responsabilidade fosse de Abrão. Por que Sara riu? Por que ela riu? E então repreende a falta de fé de Sara no verso 14. E que repreensão! Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Senhor aqui, Yahvé. Lembra que desde o capítulo 17, Deus, quando apareceu a Abraão, se revelou pela primeira vez como El Shaddai, que significa o Todo-Poderoso. E não era sem razão. Deus se revelou assim para fortalecer a fé dos seus servos na promessa, uma promessa que parecia impossível de se concretizar devido às dificuldades naturais. Existe alguma coisa difícil demais para Yahvé, para El Shaddai, para Adonai, aquele que é Senhor? Existe alguma coisa difícil demais? Já não havia Deus dado demonstrações do seu poder, da sua sabedoria, da sua graça, todos esses anos em que o casal andou junto com o Senhor, peregrinando em Canaã? Note que repreensão é feita aqui à esposa do patriarca. Existe alguma coisa difícil demais para Deus? Existe alguma coisa que Deus não possa fazer? Ele que criou o universo pelo poder da sua palavra, aquele que do nada fez acontecer e existir tudo que nós temos hoje, aquele que fez o homem à sua imagem e semelhança e que soprou nele o espírito de vida. Existe alguma coisa difícil demais para Deus? E em seguida reitera a promessa. É a terceira vez que a promessa aparece nos capítulos 17 e 18. No verso 14, daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Deus se repete por conta da nossa fragilidade. Como nós precisamos ouvir vez após vez as promessas de Deus. E é por isso que a gente diz, leia a Bíblia todo dia. Leia a Bíblia todo dia. Veja como Deus fica repetindo a promessa. Aparece Abraão e a gente olha e diz, mas isso ele já disse antes. Mas é pela misericórdia de Deus. Ele repete, porque sabe que o nosso coração é inclinado à incredulidade e que o ceticismo entra no nosso coração e que a gente se esquece dessas promessas. Por isso que Deus aparece. De tempos em tempos ele estava aparecendo a Abraão, repetindo a promessa. E isso é uma lição para nós também, de como nós precisamos todo dia abrir a palavra de Deus, abrir a Escritura, ouvir as promessas de Deus, como se o próprio Deus estivesse falando dos céus ao nosso coração. Sara se enche de medo, então, quando ela percebe diante de quem ela está. E diz aí o texto no verso 15, que ela negou, que ela teve medo e negou, dizendo, eu não ri. O Senhor disse, por que é que Sara riu? Ela percebeu então quem era aquela pessoa. E o seu coração se encheu de medo agora, porque ela percebeu que havia pecado contra Deus, E ela acrescentou ao primeiro pecado o segundo da mentira. Eu não ri. Primeiro ela foi incrédula e agora era mentirosa. Um pecado chama o outro.
quando a pessoa não se arrepende de verdade, quando ela não reconhece que errou imediatamente, a próxima atitude dela vai ser tentar encobrir aquele pecado e vai acrescentando pecado acima de pecado. Então, vocês conhecem isso, que vocês todos são pecadores e eu sou também. Como a gente encobre, como a gente vai acrescentando uma coisa em cima da outra, tentando escapar das consequências daquilo que nós fizemos ou dissemos. Eu não ri. Ele, porém, disse: não é verdade, é certo que você riu. Veja que, apesar de toda a incredulidade, apesar de todo o riso cético de Sara, Deus não abandona a promessa. É importante notar aqui, para não falar mal do próximo, né? Sara é nossa irmã, não precisamos falar mal dela além do que ela fez. Então, vou notar também que, para crédito de Sara, o autor de Hebreus diz no capítulo 11, verso 11: pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. O autor de Hebreus, entretanto, ele vê nesse episódio e no episódio do capítulo 19 e no capítulo 20, com o nascimento de Isaque, ele vai ver que Sara veio a crer, que Deus, na sua misericórdia, não rejeitou a matriarca pela sua incredulidade e pelo seu riso cínico, mas que Deus a acolheu e lhe deu aquela fé necessária no cumprimento das promessas. É isso que o autor de Hebreus está dizendo aqui, e que lição preciosa para nós. Aliás, que encorajamento para nós. Quando nós pecamos e nós erramos, nós não precisamos tentar ocultar de Deus, porque há misericórdia e há perdão da parte de Deus. Veja como ele tratou Sara e como depois ela entra na galeria das heroínas da fé, dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Apesar de toda essa atitude aqui, isso tudo por conta da aliança que Deus tem para conosco. Queridos, caminhando para o final, o que é que Moisés queria ensinar? O que é que Moisés queria ensinar à nação de Israel ao registrar esse episódio aqui? Eu creio que a lição principal é essa, que não existe impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Ele é o Criador de toda a humanidade. Ele foi poderoso para fazer Sara dar à luz, mesmo diante daquelas circunstâncias e condições mencionadas aqui, e que, portanto, ele haveria de dar a terra prometida aos israelitas. Lembre que quando o livro de Gênesis foi escrito, Israel, no final dos 40 anos no deserto, que a gente acredita que foi nesse tempo que Moisés escreveu todas estas coisas, os 5 livros, então, no final dos 40 anos, Moisés está com o povo de Israel nas campinas na região de Moabe, nas campinas do Jordão, prestes a atravessar o rio para obter a promessa que Deus havia feito, de dar aquela terra aos descendentes de Abraão. Mas era uma tarefa humanamente impossível. Havia 7 nações de cananeus ali, havia os gigantes na terra, eram povos armados, cidades fortificadas, militarmente superiores à nação de Israel. Humanamente falando, era impossível. Tinha um rio para atravessar e eles eram cerca de 1 milhão de pessoas, mulheres e crianças. Passaram 40 anos no deserto, não sabia o que era remar e nem nadar. 40 anos no deserto, como é que ia atravessar o rio? Então, tudo parecia impossível. E essa história está aqui exatamente para trazer esse ponto para os israelitas. Existe alguma coisa difícil demais para Deus? Se ele fez com que Sara tivesse um filho naquelas condições de idade, esterilidade e tudo mais, ela e Abraão, será que ele não pode cumprir a promessa que ele fez de dar essa terra a vocês que são filhos de Abraão, filhos da promessa? Esse é o primeiro ponto que eu entendo Moisés deseja destacar aqui. O segundo ponto agora tem a ver com nossa responsabilidade, é que a verdadeira descendência de Abraão era espiritual. A todo tempo é requerido que se creia. A todo tempo Deus espera que Abraão e o seu povo recebam as promessas em fé. Isaque, portanto, haveria de nascer segundo a promessa de Deus.
e não segundo a carne, como Ismael nasceu, pelo estratagema do casal. Paulo usa essa passagem aqui para se referir ao remanescente fiel, ao Israel espiritual, ao verdadeiro povo de Deus, em Romanos capítulo 9. Presta atenção na leitura. Romanos capítulo 9, de 6 a 9. Nem todos os de Israel são de fato israelitas. Quando ele diz nem todos de Israel, se refere ao Israel étnico, os descendentes biológicos de Abraão. Nem todos de Israel são de fato israelitas. Paulo usa esse termo israelita para se referir aos judeus crentes, aos verdadeiros crentes ali dentro da nação de Israel. Nem todos de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Mas se é descendente de Abraão, não seria filho de Abraão? Não, porque ser filho de Abraão é uma categoria espiritual. Ser israelita é uma categoria espiritual. Pulando agora para o verso seguinte, ele diz: não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Não são os filhos carnais de Abraão que são filhos de Deus. Não. Mas os filhos da promessa é que são contados como a sua descendência. Paulo vê um Israel dentro de Israel. Ele vê o Israel dentro de Israel. O que é esse Israel dentro de Israel? O que são esses israelitas? Quem são esses filhos de Abraão? São exatamente a igreja, é o povo eleito de Deus, que no Antigo Testamento estava dentro de Israel e que era composto dos judeus crentes, que criam na promessa. Muitos não criam, adoravam outros deuses, renegaram a fé no verdadeiro Deus, mas Deus sempre teve 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. É o remanescente fiel. Então, é essa categoria, israelita, filho de Abraão, filho de Deus, é uma categoria espiritual e não biológica. Porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. Veja, Paulo está citando exatamente o texto que nós acabamos de ver. Então, Paulo interpreta Moisés para nós. Qual é o propósito desse texto aqui? É Moisés mostrar à nação de Israel que o fato deles serem descendentes biológicos de Israel não os qualificava para ser herdeiros das promessas e da Canaã espiritual, a não ser que eles tivessem e andassem na mesma fé que Abraão teve. Porque é uma categoria espiritual, filho de Abraão, descendente de Abraão, filhos de Deus, não é alguma coisa biológica. Terceira coisa que eu penso que Moisés quer destacar aqui, é esse grande amor de Deus para com Abraão ao encontrá-lo em forma humana. Houve várias revelações de Deus a Abraão, de todas, essa é a mais íntima, essa é a mais informal, quando o próprio Deus se senta à mesa e, na presença do seu servo, faz uma refeição que era sinal de hospitalidade e comunhão no Antigo Oriente, fazer uma refeição juntos. O Deus da aliança veio compartilhar uma refeição com Abraão, e com isso antecipa a encarnação de Cristo e o nosso banquete com Ele, quando Ele vier em glória. Eu termino aqui com algumas aplicações práticas. Talvez haja pessoas aqui nessa manhã, pessoas que acompanham a transmissão da pregação, que duvidam, vacilam, guardam reservas diante das promessas de Deus, as quais estão na Bíblia e são públicas. Deus irá fazer tudo aquilo que Ele disse e que está publicado nas Escrituras Sagradas. Ele salvará os que creem no Senhor Jesus Cristo e lhes dará a vida eterna. Ele haverá de ressuscitá-los, tirá-los do poder da morte e levá-los para o novo céu e a nova terra que Ele irá fazer, conforme prometeu. Disso Ele já deu prova ressuscitando o Senhor Jesus de entre os mortos. Portanto, não vacile, mas creia. Não há nada difícil demais para Deus. Ele vai cumprir o que prometeu. Ele perdoa pecados, Ele dá vida eterna, Ele ressuscita mortos. E nós vivemos com base nessas promessas. Talvez haja pessoas aqui que têm receio de Deus, que receiam sua ira e o seu castigo. Num certo sentido, faz bem. Todos deveríamos temer.
a ira de Deus e o castigo de Deus, mas medite na misericórdia de Deus que está revelada aqui nessa passagem, como ele veio em pessoa visitar Abraão, como reitera suas promessas a seu servo para fortalecer a sua fé, e como, apesar do riso incrédulo de Sara, ele não deixou de cumprir a promessa, e como mais tarde a própria Sara veio a crer como seu marido creu. Que Deus aplique essa palavra, queridos, ao seu coração nessa manhã, que nós sejamos renovados pelas promessas de Deus, lembrando quem Ele é, a sua grandeza, a sua majestade. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que veio até nós em forma humana, que assumiu a natureza, um corpo humano real, o Senhor Jesus, Deus homem para todos sempre. Fiquemos em pé, nós vamos orar e encerrar esse culto. Eu peço que vocês não saiam ainda, porque nós temos alguns avisos muito importantes para a vida da nossa igreja. Já quero convidar o pastor Cláudio a vir à frente, lembrando a vocês que, terminado o culto e dados os avisos, nós teremos a nossa escola dominical. Oremos. Senhor, nós bendizemos o Teu santo nome pelas Tuas grandiosas promessas, por tudo aquilo que o Senhor nos oferece em Cristo Jesus. Te damos graças que o Senhor nos acolhe com nossas dúvidas, com nossos questionamentos, e o Senhor não deixa de cumprir o que o Senhor prometeu, porque, ainda que nós falhemos, a Tua palavra é infalível. O Senhor não recua das promessas da aliança conosco. Nós oramos ao Pai por renovação da nossa fé, fortalecimento, no meio de tantas dificuldades que nós enfrentamos. Em nome do Senhor Jesus.